Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos, nesta ocasião, darmos início, portanto, à nossa disciplina de panorama do Antigo Testamento. Panorama do Antigo Testamento. Hoje será apenas uma aula introdutória dessa disciplina e depois, então, nós daremos continuidade a partir da semana que vem, tá bom? Então, panorama do Antigo Testamento, essa é a nossa matéria. Essa disciplina eu não vou pedir aos irmãos ah, vários trabalhos, mas o que eu vou pedir depois é só uma leitura de um artigo que eu vou passar para vocês, tá? Depois. E no finalzinho do trabalho, quando finalzinho do curso da disciplina de panorama, aí eu passo umas atividades para vocês responderem o questionário, tá bom? Mas, no momento, eu não vou passar nenhum trabalho para vocês. Eu vou só, a partir da semana que vem, aí eu vou enviar um artigo para vocês lerem. Mas assim que eu enviar, eu já aviso para vocês a data certinho de declarar a leitura. Então, essa é a disciplina de panorama do Antigo Testamento. Nessa disciplina, o nosso objetivo é percorrer aspectos que nós consideramos principais no que diz respeito ao Antigo Testamento, como a língua do Antigo Testamento, nós vamos ver aqui a introdução dos livros do Antigo Testamento, fazermos uma divisão das questões dos profetas, vamos trabalhar acerca das questões sacerdotais no Antigo Testamento, nós vamos também estudar um pouco acerca da diferença entre os profetas menores e os profetas maiores. Então, o nosso objetivo é que, ao término dessa disciplina, você tenha uma visão geral do Antigo Testamento. Vamos estudar sobre inspiração e inerrância das Escrituras. Então, eu acredito que vai ser um curso muito proveitoso, vai ser uma disciplina muito gostosa de se estudar. Em dados momentos, ela será um pouco técnica, é necessário, tá? Às vezes, esse tipo de disciplina, como panorama, se torna um pouco cansativo, porque tem datas, informações, mas, no final de tudo, nós nos beneficiamos com o resultado daquilo que nós aprendemos, tá bom? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, então, em relação ao Antigo Testamento, obviamente, que nós estamos falando da língua hebraica, ou seja, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes, tá? Algumas partes do Antigo Testamento em aramaico, alguns trechos de Daniel, por exemplo, Oséias, algumas passagens, elas foram escritas em aramaico, mas a maioria do Antigo Testamento, com exceção de alguns trechos em aramaico, foi escrito em hebraico, tá? Então, a língua do Antigo Testamento é hebraica, tá bom? Então, esse é o primeiro detalhe que precisamos, de fato, aprender, tá? Precisamos aprender. Outra questão importante que nós precisamos nos lembrar ou aprendermos é acerca da duração da composição do Antigo Testamento e o seu gênero literário. O Antigo Testamento ele foi composto ou escrito, conforme eu destaco aqui, durante um período de 1000 anos, que se estende de meados do segundo a meados do primeiro milênio antes de Cristo. Então, 1000 anos para que todo o Antigo Testamento fosse composto, tá? Fosse escrito. Depois a gente vai ver como que foi colocado cada um deles, mas a duração da composição do Antigo Testamento teve esse período para que ele estivesse pronto com esses livros como nós temos hoje nas nossas mãos,
para que isso acontecesse, houve um longo período de tempo de preparação para esse material. Obviamente que há diversos autores, tá, da Bíblia, tá? Diversos autores da Bíblia. Lógico, entendendo sempre Deus como autor principal, mas houve diversos instrumentos que Deus usou para a composição do Antigo Testamento. E autores como Débora, Miriam, e gentios como Agur e Lemuel, Agur e Manuel e Lemuel, por exemplo, eles compuseram alguns provérbios, tá, no Antigo Testamento. Então, veja, fora os autores que nós já conhecemos, que levam o seu nome, o Antigo Testamento também teve passagens que incluem autores como Débora, Miriam, e gentios como Agur e Lemuel, tá? Então, foram então diversos autores que Deus usou para que o Antigo Testamento ele pudesse, portanto, ficar pronto, tá? Há pelo menos não, há 5 gêneros ou tipos literários no Antigo Testamento. Gêneros literários, então, no Antigo Testamento nós podemos presenciar o gênero de lei, o gênero narrativo, o narrativo histórico, no caso, o gênero poético, os gêneros de sabedoria e o gênero de profecia. Então, nós temos aqui 5 gêneros literários. Então, alguns textos do Antigo Testamento são leis. Levítico, nós temos Deuteronômio, aliás, Levítico nós temos a lei, Deuteronômio nós temos a repetição da lei. Nós temos a Êxodo, que é uma narrativa histórica, livro dos reis, segundo narrou os reis, aliás, livro dos reis, nós temos aqui uma narrativa histórica também, mas nós temos provérbios, nós temos salmos. Então, salmos e provérbios são poesias, tá? Nós temos sabedoria em provérbios e temos as partes proféticas, que é os profetas menores e os profetas maiores. Então, se alguém perguntar quantos gêneros literários tem a Bíblia, você pode dizer facilmente, são 5 gêneros literários: lei, narrativa histórica, poesia, sabedoria e profecia. São esses os 5 gêneros literários. E que a Bíblia tem diversos autores, os menos conhecidos inclui Débora, Miriam e gentios como Agur e Lemuel, tá bom? Então, isso em termos de autoria, autores da Bíblia, tá? Autores da Bíblia. Obviamente, meus irmãos, que nós estamos diante de texto onde nós temos aqui diversos materiais que foram utilizados, tá? Que foram utilizados para a escrita do Antigo Testamento, tá bom? Nós temos as tabuinhas que eram utilizadas, nós temos os pergaminhos, avelino, né, que eu esqueci de citar aqui, nós temos pergaminho, nós temos couro, nós temos o papiro. Outros materiais também foram utilizados para escrita, como o metal, as pedras, os cacos de louça, outros objetos. Então, veja, o mais utilizado no Antigo Testamento, obviamente, eram os pergaminhos e os papiros, né? Os pergaminhos e os papiros são os materiais mais utilizados. Mas, veja, esses eram os materiais que eram utilizados para a escrita do Antigo Testamento, tá? Para a composição, a escrita do Antigo Testamento. Os irmãos devem se lembrar, no Novo Testamento, por exemplo, Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, na segunda carta, lá no capítulo 4, no finalzinho da carta, ele diz para Timóteo: olha, quando vocês vierem, não esqueça de me trazer os pergaminhos. Então,
esse era o material que era usado para registrar a palavra de Deus. E graças a Deus nós temos hoje como o formato livro, né? Nós temos nesse formato hoje, porque imagina quantos pergaminhos ou quantos papiros seriam necessários para você dar um estudo, você teria que levar todo esse material de consulta. O termo, quando você ouvir a expressão a formação do cânon, essa formação do cânon aqui quer dizer a formação da Bíblia, tá? O termo cânon aqui é derivado de uma palavra grega que quer dizer vara reta, régua. Tá? Então, o cânon são os livros que foram considerados inspirados por Deus e que formam a Bíblia. Então, toda vez que você vê essa expressão, é uma referência a isso, a formação do cânon, ou seja, os livros que são considerados inspirados por Deus, que é chamado pelos estudiosos, pelos teólogos, como cânon, tá? Que é justamente isso aqui que a régua, os livros que foram considerados como inspirados. E aí tem tem esse nome utilizado para falar justamente de critério, de régua que demarca o tamanho, a medida e, no caso da Bíblia, sua inspiração ou não, tá? Sua inspiração ou não. Nas escrituras hebraicas, obviamente, há 39 livros do Antigo Testamento que os judeus aceitam como canônicos. São os mesmos que foram aceitos pela Igreja Apostólica e pelas igrejas protestantes desde os dias da Reforma. Abre aspas, a expressão aqui pela Igreja Apostólica não é uma referência católica. Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja onde tem um Papa. Mas quando se refere à Igreja Apostólica, nós estamos falando da igreja que seguiu os ensinos dos apóstolos. Ou seja, nós estamos nos referindo às igrejas protestantes. Então, as igrejas protestantes, os judeus eles aceitaram esses 39 livros. Nós vamos ver mais à frente qual foi o critério para dizer, olha, Êxodo é inspirado, Judite não. Então, quais foram os critérios que foram adotados pelos estudiosos para que pudessem considerar os 39 livros do Antigo Testamento como sendo inspirado por Deus, tá bom? Inspirado por Deus. E aí vai ser o assunto da nossa próxima aula, né? Logo, portanto, nos vem a pergunta: que é que torna canônico um livro das Escrituras? Qual é a metodologia que é utilizada para que se defina um livro como sendo canônico, ou seja, como sendo inspirado por Deus? Então, esse vai ser o assunto do nosso próximo encontro. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus assim permitir, na próxima semana nós daremos continuidade respondendo essa pergunta: que é que torna canônico um livro da Escritura? Por que que um é inspirado e o outro nós não consideramos inspirado por Deus? Que Deus nos ajude e que o Senhor conduza os irmãos em nome de Jesus. Amém.